Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um CESP Entrevista. Hoje recebemos a engenheira agrônoma Francileia Paula de Castro, a Fran Paula. Doutoranda no curso de pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela é mestra em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e pesquisa os temas impactos do agrotóxico na saúde e no ambiente, agriculturas e ancestralidades e racismo e sistemas agroalimentares. É membra, entre outras organizações, da Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, e faz parte do GEA, que é o grupo de especialistas em agrossocio-biodiversidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Fran Paula, seja muito bem-vinda e muitíssimo obrigada por estar conosco para essa conversa que vai falar sobre essas questões vitais para a humanidade, para a nossa população, e também recebendo aqui uma engenheira agrônoma para essa entrevista que vai ao ar no mês de março, mês que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, a luta das mulheres por direitos, igualdade, cidadania plena e pela vida das mulheres, sobretudo. Então, é muito importante receber aqui uma engenheira que está aí nessa linha de frente do trabalho pelo meio ambiente, pelo bem-estar das pessoas. Eu que agradeço, Rita, pelo convite e pela oportunidade de estar participando, com vocês do programa, mas também falando, de assuntos que são emergentes na sociedade brasileira, e poder ser porta-voz também de um trabalho, que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos no Brasil, voltado, para a soberania alimentar, para o fortalecimento da agricultura familiar camponesa, mas também de povos e comunidades tradicionais. Então, é um prazer estar aqui e poder também compartilhar com vocês essa minha atuação enquanto engenheira, mas também, sobretudo, uma mulher quilombola. Estou falando aqui do Pantanal de Mato Grosso, então, gratidão mesmo pelo espaço. A gratidão é nossa. Fran Paula, então, eu queria que você começasse pelo começo, explicando para a gente o que é a agricultura ancestral, que conceito é esse e como é que ele se aplica nesse esforço de preservação ambiental, de enfrentamento da crise climática, inclusive. Bom, o tema da agricultura ancestral, ele é, sobretudo, um tema de importância social, mas política no Brasil, ele traz a evidência da existência, do trabalho, e dos territórios tradicionais, tanto quilombolas, indígenas, e de povos e comunidades tradicionais no Brasil. Só no país a gente tem 28 segmentos que são caracterizados como povos e comunidades tradicionais. Eu trabalho mais especificamente com a população e com os territórios quilombolas, além de ser quilombola. Então, falar em agricultura ancestral é, sobretudo, falar da importância desses povos, dessa cultura, dessas práticas de manejo agrícola, que são heranças aí, patrimônios, do nosso país, centenários, e que nos ensinam muito sobre equilíbrio climático, sobre produção de alimentos saudáveis e sobre conservação da biodiversidade. A agricultura ancestral oferece respostas efetivas para os desafios que a gente tem enfrentado, inclusive da produção de alimentos frente aos efeitos da crise climática que já se apresentam, as dificuldades que surgem no campo, prejuízos enormes, o modelo de desenvolvimento agrário que também contribui para problemas ambientais. A gente pode ter soluções efetivas a partir da agricultura ancestral? E como é que se trabalha para que isso ganhe escala, saia ali do reduto dos povos tradicionais
em pequenas produções? Bom, né, como você mesmo disse, né, a agricultura ancestral, né, nesses territórios, através das pesquisas, né, e todo o trabalho que a gente vem fazendo de diagnóstico, né, e também de compartilhamento mesmo, né, entre sistemas agrícolas tradicionais, né, primeiro que são sistemas muito diversos, né, a ancestralidade, ela vai variar, a depender, varia, né? Ela é diversa a partir dos povos, né? As origens, né? A relação, né? As epistemologias próprias de gestão do território que essas populações elas reproduzem ao longo do tempo. Isso reflete nas práticas também de manejo desse território, do manejo, né? Ambiental, né? E da forma de produzir alimentos, né? Em sua maioria são sistemas, são sistemas agrícolas, né, que mais resistiram à imposição, né, de uma agricultura quimicamente dependente, né, a utilização de agrotóxicos, por exemplo, né, de sementes transgênicas, né. Então é uma agricultura, né, que possui uma ética, né, de convívio, né, com a natureza, e sem dúvidas, né, o seu formato de organização ele já demonstra uma sustentabilidade, porque são práticas que são desenvolvidas há mais de 100 anos, 200 anos em alguns territórios. Então, demonstra uma sustentabilidade desse sistema, né, e dessas práticas. Obviamente, né, eu acredito muito que as iniciativas locais elas trazem soluções a nível, né, global. Né? Então, como que a gente olha para esses territórios como territórios produtivos de soluções? Né? Então, você percebe que os agricultores que manejam, né, os territórios quilombolas, né, por exemplo, né, eles são vigilantes permanentes, né, das alterações climáticas, né, da identificação da perda das espécies, né, alimentares. Então, são povos que também contribuem para um modelo, né, de habitar, né, a terra, de conviver, de produzir alimentos. E essas práticas elas formam um conjunto, né, de ações que vão desde preservação de sementes e variedades, né, crioulas, que a gente chama, que são essas variedades centenárias, né, de alimentos que são guardados nos territórios e são repassados de geração em geração, até manejo, né, de floresta, até manejo, né, de pesca. Então, é uma diversidade, essa agricultura ela é bem diversa, né? E a gente tem no Brasil territórios e comunidades fazendo esse manejo, né, agroecológico, né, em todos os biomas brasileiros, né? E alguns dados e levantamentos que a gente vem acompanhando e também, né, produzindo no âmbito também da CONAC, demonstram que são territórios com uma alta taxa, né, de conservação, tanto da biodiversidade como de preservação e proteção de vegetação nativa. Né? Então, territórios que são habitados, que são, né, gestados, né, de uma forma, né, social, mas também ecológica, que permite que essas pessoas, né, possam viver nesses territórios, né, com qualidade e também contribuindo aí, né, para a justiça climática, né, com justiça social. Então, a agricultura ancestral, sem dúvida, é uma agricultura do futuro, né? Porque a ancestralidade, nesse debate, não é algo vinculado a um passado fixo, né? Mas é uma ancestralidade vinculada a um passado, né, que assume uma centralidade, né, também de conhecimentos, né, de caminhos, né, que deram certos para a existência, né, desses povos e que certamente nos ensinam muito sobre coletividade, sobre, né, produzir alimentos saudáveis e sobre conservar a natureza. Existe um caminho para trazer essa lógica da agricultura ancestral para a grande produção agrícola brasileira?
Eu acho que a gente está falando de modelos, né, de desenvolvimento diferentes, né? Eu acho que o que a agricultura ancestral nos ensina é justamente como produzir, né, alimentos, né, como conservar os territórios, né, e a natureza e o meio ambiente, pensando em um modelo mais justo socialmente, né, que não é garantido no Brasil, né? A gente tem hoje setores, né, de produção de commodities agrícolas, como você mesmo disse, para o mercado exterior, mas a gente também tem, né, altos índices de desabastecimento alimentar no próprio país. Então, essa não é uma referência de projeto que deu certo, né? Ela é uma referência de uma dependência econômica, um modelo produtivo, né, do agronegócio. A agricultura ancestral, ela vai justamente, né, chamar, né, o Estado brasileiro, né, para uma outra proposta, né, de desenvolvimento, né, que seja justa, que envolva também, né, o reconhecimento e a proteção desses territórios. A gente, né, trabalha hoje, né, com o mapeamento, né, de práticas agrícolas tradicionais, mas também estudando esses sistemas alimentares, né, que em outros países você consegue ter mais políticas públicas que valorizem, né, que desenvolvam pesquisa, que desenvolvam apoio, né? O Brasil, a América Latina, de forma geral, é muito incipiente ainda as pesquisas, né? Eu até publiquei um artigo, né, que vai falar um pouco sobre como ainda o Estado, né, brasileiro, ele ainda, né, precisa desenvolver ações para o reconhecimento dessa agricultura, né, para o fortalecimento desses territórios e dessas práticas, justamente porque elas são potencialmente, né, construtoras de soluções, tanto sociais como ambientais, para uma sociedade mais justa e que produza alimento, que consiga também enfrentar aí as grandes desigualdades sociais que atravessam a nossa sociedade. Reconhecer a agricultura ancestral também é reconhecer, né, esses povos, né, que a maioria, né, tanto os povos indígenas como populações quilombolas, ainda, né, estão, né, ainda sofrem, né, com os problemas de desigualdades sociais, de não garantia de direitos, né? Então, se a gente for fazer um levantamento se tratando dos territórios quilombolas, para que essa agricultura seja valorizada, a gente precisaria também falar, né, e reconhecer esses territórios, né, com regularização fundiária, né? E isso é uma coisa que o Brasil ainda deve a essa população. Então, precisa, obviamente, a gente ter, né, políticas públicas, né, para que essa agricultura, né, de base, né, agroecológica, de base, né, que envolve justiça social, ela possa ser potencializada, né? A gente tem alguns programas internacionais que já caminham para isso, né? A FAO tem um programa que reconhece sistemas agrícolas tradicionais no mundo todo como patrimônio agrícola da humanidade. No Brasil, a gente tem 2 sistemas reconhecidos pela FAO, né? Um é em Minas Gerais, que é as apoiadoras de flores sempre viva, né? Que também é comunidades tradicionais e quilombolas, e também no Paraná, o manejo tradicional da erva mate. Aqui no Mato Grosso, né, eu tenho acompanhado e coordenado uma candidatura também para reconhecimento da FAO, que é o Sistema Agrícola da Baixada Pantaneira, Sistema Agrícola Tradicional, justamente demonstrando como as práticas desenvolvidas nos territórios quilombolas e tradicionais dessa região protegem o Pantanal, né, e promovem soberania e segurança alimentar, né, para essas comunidades, além de serem guardiãs de uma rica biodiversidade que já está em extinção no planeta, né? Então, seja biodiversidade vegetal como animal. Então, sem dúvida, a gente precisa, para ontem, de ações que possam, né, investir em pesquisa, investir em assessoria, né, técnica, né, para fortalecer esses territórios e essas práticas, e apoio público, né, financiamento, né, crédito, para que essa agricultura ela possa ser de fato, né, valorizada, né, como ela precisa ser.
No âmbito do Estado brasileiro, você faz parte lá do GEA, né, o grupo que assessora o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A gente tem chance de avançar com políticas públicas, programas de Estado nesse sentido, para caminhar para um setor agrícola mais sustentável? Eu acho, de forma geral, que a gente já conseguiu alguns avanços, né, nos últimos anos, principalmente no que diz respeito, né, à agricultura familiar. Obviamente que agora o nosso desafio é fazer com que, né, a agricultura familiar é um segmento muito diverso ainda, né, então é preciso também que as políticas públicas elas sejam construídas a partir das realidades, né, e das especificidades desses grupos, né. Se tratando de comunidades quilombolas, os territórios são de manejo coletivo, né? Então, as políticas públicas elas precisam dialogar com essa gestão coletiva da terra, né, das relações sociais, né? E a gente precisa ainda rever algumas políticas públicas que foram construídas e que não dialogam com essa realidade, né? E acredito também que o Brasil ele precisa, né, de forma, né, mesmo política de relações internacionais, ele precisa, né, adotar esse caminho mais sustentável, né, e pensar numa transição dos sistemas alimentares, né? O mundo caminha para isso, e eu acho que seria um pouco andar na contramão, né, do que a nível, né, global e outros países a gente vem acompanhando de transição de sistemas alimentares, né, para transição para modelos, né, que promovam justiça, né, social, né, resolver um problema sério que é a concentração de terras, né, no nosso país, né, através aí de políticas como reforma agrária, né, e descentralização da terra para investir justamente também em produção de alimentos, né, senão a gente vai continuar adotando uma política, né, de exclusão, né, onde voltada, né, ainda muito numa lógica bem colonial, dependente de mercados né, externos. Então, acredito que a corrente mesmo política global, né, vá pressionar o Estado brasileiro para esse lugar. Obviamente que não é por falta de demandas, né? Hoje a sociedade brasileira, né, as associações, né, de agricultores familiares, né, os movimentos sociais apresentam, né, muitas demandas, né, para o Estado para a adoção de políticas públicas, né, que vão priorizar a saúde pública, né, que vão priorizar a produção de alimentos saudáveis, né, a reforma agrária, né, eu acompanho um pouco também, né, esse diálogo, né, entre movimento social e governo, justamente nesse sentido de construir, né, esses caminhos possíveis para a valorização dos sistemas alimentares, né, da agricultura tradicional. Então, que ainda, né, se de forma geral a gente tem ainda pouco apoio, incentivo, né, e recurso público, né, para investir na agricultura familiar, quando se trata de valorizar, né, as práticas tradicionais, esses sistemas, a gente tem muito mais ainda desafios, né? Mas é preciso, né? E acredito que as pesquisas, o trabalho que a gente vem fazendo é justamente para isso, para trazer para a centralidade essa discussão e também corrigir um erro, né, histórico, né, que reproduzido como se os territórios tradicionais não fossem produtivos ou fossem atrasados do ponto de vista tecnológicos e de inovações agrícolas. E não é isso, né? A gente sabe que são territórios que são constantemente adaptados. Eu acho que os territórios que mais desenvolveram ações de adaptação climática são os territórios tradicionais, né? Porque também são territórios que estão numa dinâmica de muita pressão, né? Ecológica, né? De perda de territórios. Então, você desenvolve uma prática de vigilância, né, popular ali, ambiental, muito ativa, né? Recentemente, eu fiz um trabalho junto com o coletivo de mulheres quilombolas, onde as mulheres, né, quilombolas levantaram, né, quais são as principais
impactos, né, das mudanças climáticas e como elas percebem isso, né? E muitas delas relatavam isso, né? Nós somos as últimas a sair do território, né? Então nós sabemos quando o território está adoecendo, né? Seja pelo impacto, né, da escassez hídrica, seja pelo excesso da chuva, seja, né, por contaminações químicas, nós sabemos. Então são esses territórios, são esse conhecimento que precisam ser escutados, né? São esses conhecimentos que precisam ser virar subsídios, né, para as nossas ações de construção de agenda para a transição ecológica, para a transição de sistemas alimentares. Agora, Fran, falando, você é engenheira agrônoma, né, e trabalha nessa frente da agricultura ancestral, mas conhece o sistema agrícola brasileiro. E aí me parece que tem assim uma contradição grave, que é quando a gente tem, enfrentando a crise climática, a gente tem os eventos extremos, a agricultura, a produção agrícola é, digamos assim, uma vítima dos eventos extremos, né, em qualquer... Agora, por outro lado, o nosso modelo de produção agrícola contribui para agravar a crise climática. Isso é um fato, e aí como é que ele se dá? Como é que esse sistema bagunça o meio ambiente, que depois ele próprio vai sofrer as consequências disso? Sim, a agropecuária é um dos, né, setores que mais emitem CO2 na atmosfera, né? Então, começando a falar pela produção, né, de gases efeitos estufa, que isso vai só prejudicar a nível, né, climático, né, e também de equilíbrio ambiental. E a gente sabe, né, que esse é o setor, né, mais né, em desenvolvimento pleno no nosso país, né? Por isso que uma discussão muito forte, né, que aconteceu na COP foi como que a gente muda, né, as matrizes, né, agrícolas e agropecuárias, né, de países ainda dependentes, né, externamente de mercados, né, como o Brasil, que é hoje um dos maiores produtores, né, de commodities agrícolas, né, para o mercado, para abastecimento, né, externos. Então, esse desequilíbrio, né, esses impactos, eles vão sendo produzidos também pela perda das florestas, né? Então, fazer agricultura em larga escala no Brasil exige, né, abertura de novas áreas e muito desmatamento, né? Então, isso contribui também com a própria captação de CO2, né, da atmosfera, que é um papel das árvores, né? E a gente vê aí os dados de desmatamento dos biomas cada vez mais alarmante, né? Então, o que a gente, né? Por isso que é importante também os mecanismos de monitoramento, né? Que o país, a fiscalização, né? A importância de fortalecer os órgãos de fiscalização e controle, né, florestal no Brasil, né? Que vão, inclusive, monitorar esse desmatamento, né, as queimadas, que cada vez mais também, além de emitir, né, gases de efeito estufa, também são responsáveis por perda, né, de biodiversidade florestal. E o país apresenta elevados índices, né, dessas práticas, né, que são danosas, né, ao meio ambiente. Então, quando a gente fala em transição de sistema, a gente está justamente, né, tensionando esses pontos, né, que são sistemas hegemônicos, né, com muito recurso, com muito apoio, inclusive, né, do Estado para se desenvolverem, são basicamente subsidiados, né, pelo governo, né, e, ao mesmo tempo, promovendo impactos sociais, né, e ambientais que atingem toda a população brasileira. E a gente vê, obviamente, que tem regiões, né, onde esses impactos, né, aparecem de forma mais potencializados, mas são impactos que recaem sobre, né, toda a população. Então, basicamente, repensar em sistemas alimentares é repensar, né, a sustentabilidade, né, do sistema agrícola, que não é garantido, né, quando você tem
a implantação de monocultivos, né, a utilização massiva de agrotóxicos, como a gente vê no Brasil, que também são poluidores, né, ambientais e vão contribuir mais ainda para esse desequilíbrio climático e ambiental. Então, de certa forma, né, o padrão que se tem de sistema agrícola no Brasil, ele é insustentável, né? Ele pode estar até gerando economias, né, internas, mas ele é insustentável do ponto de vista social, porque também produz riquezas para poucas pessoas, né? Essas riquezas não são distribuídas, né, com a sociedade, além de causar, né, um desequilíbrio, né, ambiental, prejudicar, concentrar terras, isso também impacta a própria produção de alimentos, né, internas, e um pouco desses impactos que a gente vem propondo soluções, propondo outros sistemas alimentares que sejam basicamente construída em pilares, né, de sustentabilidade, né, de valorização da agricultura familiar, agroecológica, né, de comunidades tradicionais, dos territórios indígenas e quilombolas, como sistemas, né, justos e saudáveis. Fran Paula, você mencionou, inclusive, a pesquisa aí com as mulheres quilombolas, que demonstra que elas sentem os impactos e são as que enfrentam os impactos ali no seu manejo, no dia a dia. Muito se fala que, de um modo geral, as mulheres fazem parte dos grupos mais vulneráveis, sofrendo os efeitos da crise climática. Você é uma mulher engenheira agrônoma que está na linha de frente do enfrentamento disso, né? Como é que você vê o espaço das mulheres nessa área mais técnica, mais tecnológica, e fazendo essa disputa, digamos assim, né, que não deixa de ser, pela transformação necessária aí no modelo de desenvolvimento agrícola? Tem espaço para atuar? É difícil? Tem muitas barreiras? Bom, eu sou uma mulher, né, negra, quilombola, engenheira, né, então aí são várias camadas, inclusive, né, sociais que atravessam, né, obviamente, a minha atuação, mas pensando muito também, né, nesse público de mulheres que são mais impactadas, né, por esses desequilíbrios, né, por essas injustiças, é que a gente não tem muita opção, né, ou a gente vai para o enfrentamento, né, vai se organizar, vai se articular para poder sobreviver de alguma forma, ou a gente, né, vai também só aumentar os números, né, de populações aí, né, que sofrem com esses impactos, né. O trabalho com as mulheres quilombolas tem demonstrado muito, né, que apesar de todo o contexto, né, social, né, político, né, e também desigualdade que os territórios quilombolas enfrentam, né, essas mulheres, né, também desenvolveram ao longo, né, do tempo estratégias, né, de sobrevivência, estratégias de lutas, né, de incidência sobre a temática, né, socioambiental. Nos territórios, né, há um engajamento, né, a maioria, né, dos coletivos, das associações, né, sejam, né, para a agricultura, ou sejam, né, para a busca de direitos, né, sociais, são liderados por mulheres. Né? Acho que isso é um dado bem importante de se considerar, né? De como que as mulheres estão nessa linha de frente, né, para a busca de soluções, mas também desenvolvendo estratégias coletivas de resistência. E aí eu quero frisar isso porque é uma luta que não se trava sozinha, né? Até na minha atuação, né, enquanto pesquisadora, né, enquanto engenheira, eu preciso de uma rede de apoio, eu preciso, né, estar ligados aos processos coletivos que vão desde o meu território, aos movimentos da qual e as organizações onde eu atuo, porque a gente está falando de um país ainda muito, né, que mantém um racismo estrutural, que mantém desigualdades sociais que são históricas, né? Isso reflete nos dados, né? Nós somos poucas ainda na área, né, de engenharia, na área da pesquisa, na área da ciência, mas é um quadro que vem sendo mudado, né, nos últimos anos, nas últimas décadas no Brasil. Então, eu sou também otimista de pensar como que as mulheres elas têm produzido não só soluções ambientais,
mas também mudado a própria conjuntura social do país, né? Isso é muito importante, né? Porque quando a gente está, né, atuando nesses espaços, a gente também está inferindo, né, numa dinâmica social e política, né? Eu sei porque eu recebo muitas mensagens de outras mulheres engenheiras, né? Ai, nossa, que legal, como é que, né, agrônomas mesmo me mandam muitas mensagens querendo saber como é que, né, pode fortalecer o trabalho, que queria também atuar nessa área, e vejo que ainda temos um grande campo aí, né, espaço para poder ser fortalecido, né, e também merece um olhar, né, como estratégia não só de enfrentamento às mudanças climáticas, mas estratégia mesmo de sociedade. Então, eu tenho estado muito otimista, né, de que a gente pode, né, também, a partir das nossas ações locais, ir mudando as conjunturas a nível de Estado e a nível nacional. Acredito que a comunicação, as redes sociais contribuem muito para que esse diálogo se expanda, né? E isso é muito importante, né? São esses momentos, né, de encontro, de compartilhamento, né, de a gente conhecer o trabalho, né, a ação uma das outras, que a gente vai fortalecendo, né, não só a agricultura, né, ancestral, mas também como essa própria dinâmica social desses territórios. Tem os desafios prementes do momento, mas tem todas as nossas mazelas históricas a serem resolvidas, né, que precisam de solução para já combater o racismo, o machismo e as desigualdades todas. Muito bom que essas lutas tenham sinergia, né, umas com as outras. Fran Paula, muitíssimo obrigada por essa entrevista. Foi muito interessante, reflexões importantes, informações muito, muito úteis para a gente pensar. Aprendemos muito aqui com você. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, né? E fica o convite também para vocês conhecerem, né, a plataforma Agricultura Ancestral, que é essa plataforma de conteúdo, onde a gente compartilha também os resultados, né, dessas pesquisas, desse trabalho voltado à agricultura, né, quilombola, aos sistemas agrícolas, né, tradicionais e ancestrais. E esse projeto político-social de pensar a agricultura, de pensar a alimentação como um espaço, né, como um lugar que também organiza o povo, né, e que também promove, né, uma sociedade mais sadia, né? Então, né, só agradeço mesmo a oportunidade, né, e seguir aí construindo essa engenharia, que é a engenharia engajada também na justiça social, né? Eu gosto de pensar muito, né, nessa atuação, dessa produção de uma ciência, né, para a liberdade, né, para a justiça, né? Então, obrigada, Rita, né? E estamos por aqui para poder seguir somando. Eu que agradeço mais uma vez, Ana Paula. Foi uma alegria poder conversar com você hoje. E muito obrigada também a você que acompanha mais esse CESP Entrevista. Fique sempre de olho no canal do CESP para conteúdos bacanas, como essa conversa com a engenheira Fran Paula. Até a próxima.